O ser mais especialista em mentira é Satanás, porque na Bíblia ele é chamado pai da mentira. Pois bem, se nós pegarmos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vai perceber que os modus operandi de Satanás sempre foram através da mentira, da enganação, de uma maneira muito sutil, muito astuta, porque ele também é astuto, é um dos adjetivos, é uma das características que Satanás tem, levar as pessoas de uma maneira muito sutil, com toda a sutileza do mundo, a cometerem pecado, porque é o pecado que escraviza o ser humano, é o pecado que afasta o homem de Deus, e Satanás sabe disso, ele conhece as Escrituras. Então, ele é o pai da mentira. Se nós pegarmos ali a conversa da serpente, do diabo, ao se apossar de uma serpente, e a Eva, a gente vai perceber o diabo induzindo a Eva. E sempre essa indução é premeditada, porque o diabo, ele premedita os seus ataques. Ele arquiteta muito bem. Por isso que a Bíblia diz para fugir da aparência do mal. Por isso que a Bíblia diz para resistir o diabo e ele fugir de vós. Porque ele é muito astuto. E se você não foge, se você der ouvido, é perigoso você cair. E na maioria das vezes a gente percebe que há queda. Porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. Satanás é especialista em mentir. E as suas mentiras derrubam pessoas. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 27. Esse texto é o episódio onde Judas se arrepende por ter vendido Jesus por 30 moedas. E o 5 diz assim: então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Só o versículo 5. O Judas, João capítulo 13 vai dizer que ele estava comendo na mesa com Jesus. Jesus disse que alguém ia trair um dos discípulos. E aí ele molha o pão e entrega para o traidor, que era o Judas. A partir daquele momento, Satanás, ele se apossa do Judas. Ele entra no Judas, na mente do Judas, leva o Judas a trair o seu mestre, aquele que o amou, que o ensinou, que o tratou bem, por 30 moedas. E ali o remorso, a intensidade do remorso é tão grande que ao invés dele se arrepender e voltar atrás, ele simplesmente vai se enforcar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem influenciou Judas a vender Jesus? Satanás, o pai da mentira. Quem foi que se enforcou após o remorso? Judas ou Satanás? Judas, o homem. Muitas pessoas têm vendido suas almas para o diabo. Muitas pessoas têm emprestado sua boca, seus ouvidos, seus gestos, têm se deixado influenciar por suas fraquezas, achando que não tem consequências. Não foi Satanás que se enforcou, foi o Judas. Embora ele induziu, embora ele influenciou, levou Judas a cometer esse erro tão grave, no final das contas, ele sai do Judas e deixa o Judas com as consequências. Então, se você perceber que Satanás está te induzindo ao mal, fuja, ore, busque a Deus. A Bíblia vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resista aos ataques de Satanás. Como que eu posso resistir aos ataques de Satanás? Se você estiver na presença de Deus, vida de oração, vida de conhecimento da palavra, vida dedicada ao Evangelho. Quanto mais perto de Deus você está, menos ataques você vai sofrer. A Bíblia diz que Satanás está ao nosso derredor procurando nos tragar. Quando você olha aqueles vídeos do mundo animal, você vê aquele bando de animais, né? Os búfalos, por exemplo, migrando de uma região para outra, eles estão em bando. Os leões ficam ao derredor, procurando algum para se alimentar. Quando eles estão no bando, dificilmente os leões se encorajam a invadir o bando e a pegar uma presa. Mas quando alguns se desviam do bando, então os leões vão todos em cima e ali ele então tem a sua vida ceifada e vira alimento de leão.
O diabo é exatamente assim. Ele quer te pegar na fraqueza, ele quer te pegar no isolamento, ele quer te pegar sozinho, porque você fica vulnerável quando está longe da igreja, longe dos seus irmãos em Cristo e principalmente longe do Senhor Jesus. Tem muitas pessoas caindo, mas porque estão vulneráveis, estão sem igreja, sem pastor, sem a cobertura espiritual, não oram, não leem a Bíblia, dizem eu sou crente do meu jeito na minha casa, mas na verdade isso é uma mentira. E a pior mentira não é aquela que você conta para os outros, mas a que você conta para você mesmo. É impossível ser crente fora do bando, é impossível ser cristão fora da comunhão. Por isso Jesus deixou o seu povo, deixou a sua igreja, os lavados e remidos no seu sangue, para que nós tivéssemos comunhão uns com os outros e assim fortalecer uns aos outros. Toma cuidado com o pai da mentira. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para atrocidar vidas. Ele não gosta de Deus. Ele não gosta de nós que somos filhos de Deus. O diabo não está preocupado com as consequências, porque o decreto para ele já foi dado. Ele não tem mais chance, você ainda tem. Ele não pode mais se arrepender, você ainda pode. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua conduta cristã, os seus comportamentos, para que você não sofra as consequências dos erros que você está praticando, mesmo que eles sejam induzidos por Satanás. Não foi Satanás que se suicidou, que se enforcou, foi Judas. Satanás, ele induz as pessoas ao erro, mas ele não fica com as consequências do erro. Pedro também negou a Cristo, mas ao invés do remorso, ele se arrependeu. E arrependimento é mudança de atitude. 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mesmo que você tenha prejudicado pessoas, ferido pessoas, levantado calúnia, difamação, se arrependa dos seus erros, porque o Senhor é misericordioso. Não leve isso adiante para que você não sofra as consequências de uma rebelião contra Deus. Confesse ao Senhor e Ele terá misericórdia de você. Assim diz a palavra.